Olá, queridos alunos do nono ano, tudo bem? Estou de volta aqui, professora Carla, essa semana para falarmos sobre a importância do voto das mulheres. Vamos ver um pouquinho dessa trajetória do empoderamento da mulher brasileira. Isso é super importante nós conhecermos a sua luta, né? De que forma que ela foi ocupando o seu espaço na sociedade, ok? Então vamos lá. Bem, pessoal, mais da metade do eleitorado brasileiro ele é formado por mulheres, tá? Pesquisas apontam que a mulher ela muda de opinião com muito mais facilidade, elas são bem menos tolerantes com os deslizes dos candidatos, elas demoram muito para fazer as suas escolhas porque são muito mais criteriosas. Se o candidato pisou na bola, né, não fez o que se comprometeu a fazer, facilmente ela consegue achar um outro candidato, né? E então ela consegue se desvencilhar disso com mais facilidade do que os homens, tá? Sem contar que são 4 milhões de votos a mais que os homens. Então a mulher ela pode decidir uma disputa nas urnas, certo? Então, gente, assim, no ambiente de trabalho, nos bares, né, dentro de casa, onde a mulher ah, não é a predominância, né? Onde geralmente tem homem, ela nem sempre é tão ouvida, né? Só que hoje, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, aponta que 26,5% dos lares eles estão encabeçados pelas mulheres, tá? Há tempo as mulheres elas tomam a decisão de tudo dentro da casa, né? Dentro da família, dos alimentos até o carro que vai comprar. Então hoje a mulher ela está numa situação muito diferente de antes. São elas hoje que ocupam a maior parte das cadeiras das universidades, elas estão ocupando empregos que antes eram predominantemente masculinos, como motoristas de ônibus, trabalhando na área portuária, que é o nosso caso aqui da nossa região, né? Inclusive, na área portuária se diz que as mulheres elas trabalham um pouco mais assim cuidadosas do que os homens, né? Então elas são mais lentas para fazer o que tem que ser feito, por exemplo, dirigir aqueles munks, né, que carregam aqueles containers gigantes, mas elas são extremamente cuidadosas e por ser cuidadosas o número de acidentes é infinitamente menor do que quando tem homens na condução desse trabalho, né? E são elas que comandam o lar, né? Como eu acabei de falar, são elas que tomam todas as decisões dentro do lar, certo? A secretária da Mulher da Federação dos Comerciários do Rio Grande do Sul, Silvana Maria da Silva, entende que a luta histórica das mulheres mostra o rompimento com a dominação masculina e a opressão da sociedade. Então, tudo que a gente está vendo acontecer da mulher dominando o campo de trabalho, o sustento dos filhos, né, a educação de seus filhos, né, dos lares como um todo, isso está fazendo com que a mulher ocupe o seu verdadeiro espaço dentro da sociedade, né? Isso rompeu com a dominação masculina, com a sociedade altamente machista, né? Então os conceitos eles estão mudando muito por conta de uma nova postura da mulher, certo? De um novo momento da mulher de empoderamento, né? Bem, preparei aqui um mapa mental para a gente entender um pouco das conquistas femininas, né? Então vamos para as mudanças na condição feminina. Então hoje a mulher é muito mais autônoma, né? Então ela tem capacidade de iniciativa, ela tem a condução da própria vida, coisa que isso não acontecia no passado, né? Ela tem a questão do sentimentalismo, do afeto maternal que a mulher tem, né? Então existe uma valorização do amor fraternal dela, a relativização do maniqueísmo. O que é isso? A mulher, porque o que acontece? A sociedade sempre impôs que tem coisas que podem, tem coisas que não podem, que uma coisa não se mistura com a outra. Então a sociedade predominantemente é machista e que não tem espaço para a mulher, mas a mulher veio para mostrar que não, porque ela pode fazer serviços como os homens fazem, né? Elas podem ocupar espaços que antes eram só dos homens e hoje elas
tomam esses espaços de uma maneira muito natural, né, caindo por terra essa coisa da divisão, né, do que é feminino, que é masculino, e mulher não pode ocupar lugar de homem. Então, isso realmente caiu por terra, né, e a mulher veio para provar isso, tá? Questionamento do casamento, né, porque ela não é obrigada mais a se manter num relacionamento até morrer diante, às vezes, de um casamento abusivo, né, um relacionamento abusivo, por exemplo. Isso é uma realização feminina, né? Crítica ao amor idealizado, né? Então a mulher hoje ela já não tem muito aquela coisa do, né, do casar, né, de ser criada para o lar. Hoje a mulher tem outras coisas, né? Ela idealiza estudar, ter uma formação, caminhar com as próprias pernas. E claro, se tiver que casar no meio do caminho, ok, mas com uma realização profissional no meio do caminho, né? E com isso ela traz uma preocupação com a carreira profissional, do trabalho. A mulher mudou muito a sua postura na sociedade, né? Do lado aí direito, temos as conquistas femininas no Brasil, né, gente? O divórcio, que é um direito que a mulher conquistou, o direito de voto, né, que começa lá em 1932 e efetivamente em 1934, a Lei Maria da Penha, né, que legitimou aí então os direitos da mulher de defesa, né, no caso de relacionamentos abusivos, de feminicídio, enfim. A licença maternidade, que é outra conquista, quando a mulher tem o seu filho, dela poder estar com o seu filho por um determinado tempo e sendo remunerada, afastada do trabalho para poder cuidar, né, da criança. A pensão alimentícia pela guarda dos filhos, que é outro direito adquirido, né? A pressão constitucional de igualdade salarial, que ainda não foi alcançada na totalidade, tá, gente? Em algumas profissões, ok, já estão equiparadas, mas a mulher ainda ganha menos do que o homem, às vezes fazendo a mesma função, tá? Concessão de Bolsa Família, preferencialmente para mulheres, mulheres que sustentam o lar e que comandam a educação de seus filhos. Então, são conquistas muito importantes femininas aqui no Brasil. Mas nós temos novas lutas, né? Novas arenas de lutas aí. A licença maternidade de 180 dias, que ainda é uma luta, né? Porque foi diminuída. O auxílio creche até 5 anos de idade. O fim da homofobia, né, gente? Existem muitos casais homoafetivos e a gente sabe que a homofobia é uma coisa ainda muito predominante na nossa sociedade. Outra luta também é o fim da violência de gêneros, né? Principalmente a mulher homossexual, assim como o homem também, e a luta pelo fim dessa violência, ela é muito grande, né? A busca de leis rígidas para coibir ações violentas, né? É uma luta ainda, é um caminho que se trilha, mas que a gente ainda vai chegar lá, né? Igualdade de direitos, que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens em todos os sentidos, né? E o fim do assédio moral e sexual, que as mulheres sofrem muito, principalmente no trabalho, né? Em locais onde ela tá ali para trazer o seu sustento e ainda sofre muito esse tipo de assédio, né? Tanto moral quanto sexual. Então, são novas arenas de lutas aí que a gente tem, ok? Então, é só um panorama para a gente saber a luta das mulheres, as suas conquistas, para a gente entender a importância disso tudo, né? Dessa população que é maior do que a população masculina, né? Que trabalha, que luta, que traz o sustento, que educa seus filhos e que tudo isso deve ser valorizado, ok? Vamos para as atividades. Então, vamos começar com um texto que está selecionado aí do caderno, né? Do currículo em ação, que foi separado pela Secretaria de Educação, e está aí, que é o texto O Voto Feminino. A conquista do voto feminino foi consequência de um processo de lutas que se iniciou já nos primeiros anos da República. O Rio Grande do Norte foi o primeiro estado brasileiro a instituir o voto feminino, tendo como a primeira eleitora registrada a professora Celina Guimarães Viana, que no dia 5 de abril de 1928 votou na cidade de Mossoró. No entanto,
No restante do país, a luta pelo direito de votar e ser votada conseguiu por mais alguns anos a ser uma das principais reivindicações de movimentos como o Partido Republicano Feminino e a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, o FBPF, que lutavam pela garantia de mais direitos às mulheres. Embora sem obrigatoriedade do registro eleitoral e do voto pelas mulheres, em 1932 foi promulgado um novo Código Eleitoral, Decreto número 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, que garantiu a cidadania política das mulheres brasileiras. A conquista do direito ao voto costuma ser vista enquanto uma concessão que Getúlio Vargas garantiu às mulheres. No entanto, ela fora resultado da mobilização política de mulheres como Berta Lutz, fundadora do FBPF, que inclusive participou da comissão de redação do decreto do número 21.076. Após o decreto ter entrado em vigência, a primeira eleição em que as mulheres participaram ocorreu em 1934, quando Carlota Pereira de Queiroz se tornou a primeira deputada federal brasileira a ser eleita pelo voto popular, certo? Então é uma trajetória, é um caminho que se foi feito, né? Dessa conquista do voto, com muitas lutas, né? Do Partido Republicano Feminino, da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, então muitas lutas até conseguir este decreto de 24 de fevereiro de 32, né? Onde garantia ali a cidadania política das mulheres, certo? Mas mulher eleita no Brasil só vai ser ali em 1934, que é a Carlota Pereira de Queiroz, certo? A nossa primeira deputada federal brasileira eleita pelo voto popular, o povo votou nela, né? Vamos lá. Primeira questão. O texto aponta que a conquista do direito ao voto costuma ser vista enquanto uma concessão que Getúlio Vargas garantiu às mulheres brasileiras. Essa interpretação é correta? Você concorda com ela? Primeiro, você precisa saber o que é concessão, né? É quando se permite a outro o direito ao outro, tá? Quando se permite, se concede o direito ao outro. Muito bem. Então, tem que ter uma interpretação aí. Essa interpretação de que a conquista do voto, né, do direito ao voto, costuma ser vista como uma permissão que Getúlio Vargas deu às mulheres brasileiras, né? Essa interpretação, ela é correta? Então, aí você justifica, tá? B. Por que a conquista do direito de votar e ser votada pelas mulheres foi importante para a democracia brasileira, né? Então, por que a conquista do direito de votar e ser votada pelas mulheres foi importante para a democracia brasileira? E justifica, né, essa importância, por favor, tá certo? Vamos para a atividade complementar. Essa eu pedi para vocês aí para fazer uma pesquisa sobre as conquistas das mulheres durante e após a Primeira Guerra Mundial, no que se refere ao mercado de trabalho, o voto, comando da família e a vida social. Porque o empoderamento da mulher, seja onde for, eu estou pedindo da Europa, por quê? Porque a gente precisa aprender também onde nasce esse empoderamento, certo? Então, pesquisar a respeito do período durante e pós Primeira Guerra Mundial é o caminho exato da gente entender como é que isso chega até o Brasil, ok? Então, faça essa pequena pesquisa e apresente junto com a atividade do roteiro que está lá no currículo em ação, para que eu possa corrigir. Mande tudo no mesmo e-mail, ok? Um beijão para todos e até a semana que vem com o roteiro 12. Tchau, tchau.